Certo. Então, continuando me exibindo aqui, né? Eu tenho meus slides, super high-tech definition. O tema de hoje é o perdão e a paz. Pode abrir lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 ao 20. Esse que é um dos textos mais lindos, poéticos, do Novo Testamento. E nesse texto ele resume, de uma forma muito eficaz, Paulo ele resume a missão de Cristo e o amor de Deus por nós. Então nós vamos ver esse texto aqui. Eu quero que você tenha o coração muito aberto ao que Deus tenha para falar conosco. Colossenses 1, versículo 13 até o 20. Amém? O qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos redenção pelo sangue e saber a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo o que foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a primazia. Porque foi do agrado do Pai, que toda a plenitude nele habitasse, e havendo feito ele paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, todas as que estão na terra, como as que estão nos céus. Paulo aqui ele resume, a missão de Jesus Cristo. Ele resume o Novo Testamento. Ele é resumido aqui nesse texto. E ele fala que aprove a Deus que tudo existisse em Cristo. Ele é o princípio de tudo. No princípio ele estava com o Pai, e ele era o próprio Pai. A palavra de João fala que ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E para a gente entender mais ou menos como que é isso, Deus ele nos fez a imagem e semelhança dele. Então nós somos um corpo, nós somos um espírito que habitamos num corpo e temos uma alma. Nós temos 3 em 1, assim como Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Coisa mais importante que Deus fez por nós, já estava feita desde o começo do mundo. Quando Ele criou o mundo, Ele já sabia tudo o que nós iríamos fazer, tudo aquilo que nós iríamos errar, e mesmo assim Ele fez por amor, sabendo que um dia Ele teria que Ele mesmo se esvaziar, vir à terra e pagar pelos nossos pecados, porque nós mesmos não conseguimos pagar por isso. E mesmo assim Ele fez, e em Cristo Ele nos trouxe a verdadeira paz, através da sua morte. Pela morte de Cristo, nós somos livres da prisão do pecado. Nós somos livres de nós mesmos. Que nem a gente falou semana passada, o maior inimigo que nós temos está aqui dentro dessa mesma camisa que a gente veste. E que a gente tem muita dificuldade em reconhecer isso. Mas Ele nos trouxe a verdadeira paz pela sua cruz. E hoje é dia de ceia. E esse é um tema, o perdão e a paz. O perdão de Deus nos traz a paz. Eu quero abrir outro texto para a gente continuar, lá em Salmos 32. Esse a gente vai ler o capítulo todo. Salmos 32. Diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei em silêncio os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelo meu branido e todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se transformou em sequidão de estio.
Confessei-te-ei o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Por isso todo aquele que é santo orará a ti a tempo de poder engaixar-te. Até transbordar de muitas águas não lhe chegarão. Tu és lugar onde me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. E agora, o Senhor respondendo, ao salmista: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo, nem como a mula que tem o entendimento com cabrestos e freios, senão não te obedecem. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, pois os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Esse salmo ele foi escrito por Davi, como a maioria dos salmos. E Davi, hoje a gente cantou a música Golias, Quem não conhece a famosa história de Davi e Golias? E até hoje, em Israel, eles falam que Davi foi o maior rei que já existiu. Ele conseguiu fazer, era o homem segundo o coração de Deus. E muitas vezes a gente tem essa tendência de pegar personagens do Velho Testamento, assim como do Novo também, Davi, Moisés, Abraão, e a gente acaba endeusando esses personagens, esquecendo de que eles também foram falhos, de que eles são como eu e você, fazem um monte de coisa errada, mas temem a Deus, e pecam, mas amam o Senhor. Assim, Davi ele escreveu esse salmo: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. E quando Deus, depois que Saul saiu, o Senhor o tomou, Davi assumiu o seu trono, e ele queria construir muito um templo para Deus, que até aquele momento não existia. Então ele queria muito construir um templo. Só que Davi, como eu falei, assim como eu e você, ele foi um cara que ele fez muita coisa errada, então ele traiu a confiança de Deus que deu a ele para guiar o povo de Israel. Ele matou Urias, ele traiu com Betseba, ele fez tantas coisas, temendo ao Senhor, amando ao Senhor, mas mesmo assim pecou muito. Quando ele foi casar com a filha de Saul, Saul pegou e falou para ele: você quer casar com a minha filha? Então você tem que me trazer 100 prepúcios de filisteu. Prepúcio é aquele negócio lá que corta quando o menininho nasce, todo mundo sabe o que é. E Saul falou: você quer casar com a minha filha? Essa é a prova. Aí daqui que Davi fez, foi lá e matou 200 e trouxe. E muitas vezes eu, relendo esses textos sem o entendimento, muitas das vezes eu falava: esse é o Davi mesmo, eu queria ser como ele, mata lá todo mundo, pediu para matar 100, mata 200, para provar que Deus é poderoso. Muitas vezes eu pensei assim. Hoje em dia eu já não penso mais. Hoje em dia eu vejo com outros olhos essas situações. E quando Davi quis construir o templo, imagino ele conversando com Deus, e Deus falou: então Davi, como diria o Hugo, esse rolê não vai ser para você. Por quê? E imagino Davi responder: Senhor, eu lembro, quando era para matar só 100, matei 200. E o Deus respondendo para ele falou: acho que não, porque não fui eu que te mandei matar. Você matou por causa de um rabo de saia. Você fez isso porque você queria casar com a filha do cara lá, o cara pediu isso, foi lá e fez o dobro. Deus mandou Davi fazer muita guerra, mas dessas guerras o Senhor assinava embaixo. E quantas vezes nós fazemos coisas sem a permissão de Deus, achando que aquilo não vai ter consequência, achando que o Senhor é bom, então a gente não precisa prestar conta de nada. Então Davi ele se deparou com essa verdade na vida dele. Ele chegou a um ponto da vida que ele disse: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. E há Evelyn, pode colocar pra gente aquela frase? Um doutor que chama Russell Shedd, se alguém falar inglês, por favor me corrija. Ele disse assim: há muito mais disposição de Deus em nos perdoar do que disposição nossa em confessar.
Deus ele já provou. Ele preparou um caminho, ele entregou o seu filho, ele se esvaziou dele mesmo, se fez homem, veio à terra, não pecou, se entregou numa cruz. A disposição de Deus ele já mostrou. Foi na cruz. É isso, esse é o tamanho do meu amor por vocês. Mas muitas vezes nós temos muita dificuldade em confessar o nosso pecado. Nós temos muita dificuldade em reconhecer o nosso pecado. Quem cala o pecado envelhece. A verdadeira paz que Cristo nos conquistou está ligado a esse perdão. Então, o perdão, ele é um antecessor da paz. Enquanto não houver perdão, não haverá paz. Enquanto você não perdoar tudo aquilo que te fizeram de mal, né, todas as situações, você não vai ter paz. Então, muitas vezes nós temos esse conflito, por não entendermos que enquanto nós calamos o nosso pecado, envelheceram os nossos ossos. Buscamos paz em muitas coisas. E eu não estou falando de pessoas do mundo, estou falando de nós aqui dentro. Nós buscamos paz em muitas coisas. Nós buscamos paz na casa, no carro, na faculdade, no casamento. Buscamos paz de tantas formas, com sucesso. E a gente ainda fica bravo quando a gente olha lá fora uma pessoa que é ímpia, que é do mundo, que não serve a Deus e tem mais do que nós, como se ter mais fosse sinônimo de ter mais paz. Porque se isso fosse verdade, quem é rico não precisava do Evangelho. Porque muitas vezes a gente prega isso, de que Deus vai nos cercar de coisas boas para que a gente tenha paz. Quando na verdade a paz ela vem quando se perdoa. Porque enquanto você não perdoar, pode estar muitas e muitas coisas ao seu redor que você vai ser uma pessoa aflita. Será que nós entendemos a disposição de Deus em entregar o seu Filho? Hoje a gente vai tomar a ceia. E hoje a gente comemora a ceia, com um pedaço de pão, um copinho de suco de uva. Mas será que a gente entende que um dia foi alguém que veio e morreu no nosso lugar e pagou aquilo que nós não poderíamos pagar? Será que a gente realmente para pensar nisso? Será que a gente realmente sabe o que é a paz? A gente nunca está contente, com as coisas que nós temos. O que é a paz para você? É ter um dinheiro a mais? É ruim passar a privação. É muito ruim. A gente mesmo já passou por muitas coisas. Mas qual que é o limite para a sua paz? Você precisa ter dinheiro no banco para ter paz? Você precisa ter um emprego? Você precisa ter uma promoção? Você precisa ter isso ou ter aquilo para ter paz? Qual é o limite para você sentir paz? Então, muitas vezes eu acho que a paz, ela está nas pessoas ao meu redor. Quando eu estou com aquele grupo, eu sinto mais paz. É a pessoa com quem eu estou casado, ou a pessoa que eu estou namorando, ou a pessoa que eu estou gostando, ou a pessoa que eu estou namorando e ela não sabe que eu estou namorando com ela. O que é a paz? A paz vai ser quando ela saber e ela dizer sim? Ou será que a paz é aquilo que já está dentro de nós, mas que nós muitas vezes, quase sempre, nos negamos a falar com Deus? E entender, por não entender, que enquanto nós calamos o nosso pecado, se envelheceram os nossos ossos. Então, para a gente continuar aqui, é alguma coisa externa ou é aquilo que o Espírito de Deus já colocou? Semana passada a gente falou sobre os frutos do Espírito, as obras da carne e os frutos do Espírito. E muitas vezes a gente procura a paz dentro da igreja. É a igreja que eu frequento, lá eu tenho paz. Porque quando eu vou naquele lugar, os fluidos espirituais entram a corpo adentro, e eu sinto que eu estou em paz aqui. E a gente corre atrás de muitas coisas, corre atrás do louvor que a gente toca, não que a gente seja bom, Já peço perdão para vocês por isso. Hoje eu errei um pouquinho. Mas o que é? O que a gente tem buscado? Em quem nós temos buscado a paz? E a gente corre atrás do profeta
para dar a palavra de sabedoria, né? Como se fosse aquele negócio de ler a sorte, né? E aí você vai e vou abrir a Bíblia aqui, onde eu colocar meu dedo, Deus vai falar comigo. É como se fosse uma coisa mística. E aí eu saio correndo atrás, às vezes, não gostei desse versículo, vou para outro, fecha de novo, embaralha a Bíblia, vou abrir de novo para ver se Deus fala. Enquanto isso, tem um Espírito de Deus dentro de nós, como se ele estivesse atado quando nós fazemos essas coisas, né? Ele está lá dentro assim, ele tem a paz que você procura em todas essas coisas, mas nós muitas vezes não queremos ouvir, porque nós sabemos que quando nós falarmos com o Espírito, nós teremos que confessar o nosso pecado. E eu quero achar que são as coisas de fora, as coisas que me cercam, as pessoas que estão comigo, ou os lugares que eu frequento, que vão me trazer paz. Porque não adianta nada eu ter todas estas coisas e não confessar o meu pecado a Deus. Eu posso viver dentro da igreja que eu não terei paz. Aliás, você quer ver uma pessoa que é atormentada, é uma pessoa que conhece a Deus, mas não anda segundo os seus propósitos. É uma pessoa extremamente atormentada. Geralmente, o meu problema é culpa de alguém. Nunca sou eu. Nunca fui eu que fiz. É o outro que fez. Porque eu continuo preocupado com o que está fora. Eu não olho para mim. Eu não penso que muitas vezes as fontes de todos os problemas que me cercam estão aqui dentro. E é por isso que eles saem. E é por isso que eles estão aqui fora. Porque eles nasceram aqui dentro. E nós não entendemos que Deus, Ele entregou seu Filho para que nós tenhamos paz. Foi para isso que Jesus veio. Nós nunca vamos entender o amor de Deus, o que levou Deus a se entregar, ver o nosso pecado, e mesmo assim, vir aqui na terra, pagar o preço, morrer, mesmo assim ainda aceitar aqueles que não querem, que rejeitam esse amor. E muitas vezes a gente, principalmente a gente que tem mais tempo de igreja, a gente tem uma tendência de achar que Deus castiga, né? Viu o que aconteceu com fulano? Também, o cara não vem na igreja, não faz isso, não faz aquilo. É como se Deus fosse um monstro que estivesse pronto para devorar quem estiver na frente dele, que não segue seus propósitos. Mas nós muitas vezes não conhecemos esse Deus que habita dentro de nós. Porque se 1% do que a gente acha sobre Deus fosse verdade, nós já teríamos morrido. Porque também nós somos pecadores. Deus não vai fazer barganha com você, Ele só quer o seu coração para que você tenha paz. E muitas vezes a gente acaba se deparando com pessoas assim, com situações dessa forma. E a pessoa abre os olhos, não, agora eu preciso me entregar a Deus e tal, e vem correndo para a igreja, eu quero fazer célula, eu quero estar no departamento infantil, eu quero estar no louvor, eu quero estar pregando, eu quero estar fazendo evangelismo, eu quero vir no Tadel, eu quero fazer tudo. Pastor, me dá algum ministério, me dá alguma coisa, porque Deus está me castigando, porque eu fiz alguma coisa de errado, porque eu continuo achando que Deus é um monstro, e que se eu não fizer o que Ele quer, Ele vai me destruir, e eu continuo preocupado com o que está por fora, não confessando o meu pecado, envelhecendo os meus ossos por conta disso. Eu estou morrendo por dentro, e não sei, e penso que fazendo coisas por fora, eu vou conseguir resolver isso. Nos Salmos que nós lemos, Deus ele nos dá um conselho muito, muito sábio. Ele fala assim: não sejam como o cavalo ou como a mula, que tem aquele freio na boca, senão ele não obedece. E quando um cavalo ele dispara, ele só para quando você puxa. Aquilo aperta, ele machuca, ele para, ele te obedece. Deus falou assim: não seja como eles. Não espera a coisa doer para você voltar a fazer o que é certo. Porque nós, vou dizer eu, se você se identificar, nós muitas vezes pedimos perdão não porque nós nos arrependemos, mas porque aquele pecado nos machucou. Quando veio a consequência daquilo que eu fiz errado, aí eu peço perdão. Eu não peço perdão porque eu me arrependi, eu peço perdão porque me machucou.
quando a consequência vem, aí eu quero voltar para Deus. E muitas vezes alguém vem e fala, cara, eu acho que isso está meio errado. Aí eu falo, não acho, vou continuar fazendo. Vou fazer errado enquanto der certo. Eu já ouvi isso na faculdade uma vez, a gente aprendendo a fazer lá os códigos e tal, a gente fala, eu acho que isso está meio errado, mas está dando certo, faz aí. Chega lá na frente, o negócio estoura, que você não sabe de onde arrumar. Quantas vezes nós somos assim? Estamos fazendo errado enquanto dá certo. Na hora que dá errado, a gente não sabe nem o que tem que arrumar, porque tem tanta coisa para arrumar. E Deus fala, não sejam como um cavalo, como uma mula. Não espere a coisa doer para você voltar. E Deus, Ele só quer uma coisa de você. Ele não quer o seu tempo, Ele não quer o seu dinheiro. Ele só quer o seu coração, para que você tenha paz, para que você volte ao projeto inicial do qual Ele te desenhou. Lá em casa, meu pai sempre tiver muitas ferramentas, né? E uma vez eu tive uma brilhante ideia, né, na furadeira, e ela tem aquela chavinha que troca a broca, né? E aí eu brincando com a furadeira, enquanto meu pai não estava vendo, mas eu era jovem, tinha uns 19 anos só, né? E aí eu falei, olha, se eu apertar a furadeira devagarzinho, ela vai rodar devagarzinho, e se eu segurar essa chave aqui forte, eu vou conseguir trocar a broca. E é um detalhe, a chave ela ficava presa aqui no fio da furadeira para não perder. Aí ficou a minha brilhante ideia. Fui lá e fiz. Na hora que eu apertei, enrolou assim, caiu a chave lá do galpão, acabou a luz. Né? Na hora que ficou tudo escuro, eu tentei desenrolar ali para ninguém ver que eu tinha feito. Por quê? Porque não foi para aquilo que aquela chave foi desenhada. Ela foi feita para você trocar enquanto o negócio está desligado, né? Não põe a mão quando está rodando. Quantas vezes nós, como seres humanos, estamos vivendo uma vida da qual não fomos feitas para viver, do qual não fomos feitos, sentimos coisas das quais não fomos feitos para sentir. E tudo o que Deus quer é que a gente volte ao projeto inicial. Não espere a coisa doer para você se arrepender. Não fique no sofrimento mais do que você necessita. Deus, Ele te ensina, mas Ele te ensina como um pai amoroso. Ele não te ensina porque Ele é um monstro e quem vai destruir todos aqueles que não seguem os seus mandamentos. Mas Ele te ama. Ele quer reconciliar para que nós tenhamos paz. Paz interior não é o que vem de fora. Eu vou citar aqui novamente aquele filme evangélico, Kung Fu Panda 2. Assista, Kung Fu Panda 2, muito bom. Que tem o mestre Shifu, né? E procura paz interior. Nós temos que ter essa paz que vem do Espírito. A Bíblia fala que excede todo entendimento. Muitas vezes a sua vida está de cabeça para baixo, mas você tem paz e ninguém entende isso, porque isso não é coisa natural, isso é um fruto do Espírito que está dentro de você. Então, a paz não depende de com quem eu estou, no lugar onde eu estou, a igreja que eu frequento, quem está tocando, quem está fazendo. Não depende do outro me pedir perdão porque ele me machucou, mas eu decido perdoar, porque sem perdão não há paz. Não há paz interior, né? Fazer a gotinha cair aqui assim, tal, e dar o Hadouken, né? Nós temos que ter essa paz. Tudo começa com arrependimento e perdão. O perdão traz a paz. Quando você recebe perdão, você tem paz com as pessoas que te cercam. A paz vem quando se perdoa. Então eu vou citar alguns exemplos aqui, de pessoas que foram muito atormentadas nas suas vidas. A primeira delas foi Jacó, que roubou a bênção de seu irmão Esaú. E aí ele foi para o deserto e passou muitos e muitos anos atormentado. Ele era muito próspero porque ele tinha roubado a bênção que era do seu irmão. Ele tinha muitas coisas, ele tinha 2 mulheres, ele tinha
muito gado, muita ovelha, muito dinheiro, muitas terras, muito tudo. Mas enquanto ele não voltou à sua terra natal e se ajoelhou 7 vezes diante do seu irmão, pedindo perdão pelo que ele tinha feito, ele não foi uma pessoa feliz. Logo depois dele veio José, foi vendido como escravo pelos seus irmãos. E depois daquele dia, os irmãos dele nunca mais tiveram paz pelo que ele tinha feito. E quando foram lá para o Egito e descobriram que ele estava vivo depois de mais de 30 anos, eles tiveram que pedir perdão. E José teve que perdoar, porque se eles não fizessem isso, toda a terra, na verdade, teria se perdido. Porque Deus usou a vida de José contra a terrível fome que veio sobre o planeta inteiro. A nação de Israel muitas vezes teve momentos em que dependeu do arrependimento de todo um povo, de reis, pelos caminhos que eles andavam. E eles não voltariam a ser o que eles eram, se não houvesse arrependimento e perdão. Muitas vezes, casais estão juntos, estamos juntos, não vou separar para não ficar atormentado, então vamos ficar atormentados juntos. A paz não vem porque você separa ou porque você está junto, a paz vem quando se perdoa. Não estou dizendo que é fácil, mesmo porque eu não sou casado, ainda sou feliz. Por isso que eu tenho esse sorriso no rosto. Os casais aí que me perdoem. Não estou dizendo que é fácil conviver com alguém, acordar e estar com aquele cabelo desse tamanho, com aquele bafo de onça, e dizer que ama. Não é fácil. Mas só vai ter paz quando houver o perdão. Enquanto você não perdoar, você pode fazer o que for, você não vai ter paz. Você pode trazer seus dízimos, suas ofertas, inclusive a gente está precisando comprar um monte de coisa aí, pode trazer mesmo, traga mais. Mas você não vai ter paz porque você dá mais ou menos oferta. Você não vai ter paz porque você fala mais em línguas ou não. Por isso que de todas as vezes que a gente ministra louvor, ministra a palavra, eu não gosto daqueles momentos que você tem assim, agora todo mundo levanta e vamos todo mundo orar em línguas, porque a gente acha que quando a gente ora em línguas vem mais Deus, a gente fica mais espiritual. Eu aprendi um termo aqui quando eu cheguei em Campo Grande dos levitas, o povo que sai levitando por aí. A gente acha que quando a gente ora em línguas a gente cria um par de asas aqui e fica igual anjo, mas não é isso. Você pode ter muitos dons, mas se você não perdoar, não vai ter paz, porque o dom é Deus que te dá, e Ele não quer nada de você, Ele só quer o seu coração. Por isso Paulo, a gente leu semana passada, ele disse que ele esmurrava o próprio corpo, porque o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que ele não queria, isso ele fazia, era uma pessoa atormentada. Ao contrário do que o salmista diz, que bem-aventurado é aquele cujo pecado é perdoado e a transgressão é encoberta. Paulo dizia: desventurado o homem que sou, quem me livrará deste corpo mortal, dessa vida que eu levo? A gente está sempre muito atento com o que acontece ao nosso redor, mas muito pouco atento para o que o Espírito de Deus quer falar para nós. E tudo na minha vida eu acho que depende de alguém. Eu nunca me coloco na posição de fazer alguma coisa. Tudo eu acho que, para perdoar, eu acho que é o fulano que tem que vir me pedir perdão, aí eu perdoo. É o meu pai que tem que me pedir perdão pelo que ele fez, é minha esposa, é meu esposo, é meu filho. A palavra de Deus diz que palavra branda, ela acalma o furor. E palavra branda é você ser manso. Isso acalma, a pessoa que está furiosa, a pessoa que está nervosa. E por que eu não faço isso com Deus? Porque quando as coisas dão errado, a primeira pessoa que eu vou gritar é com Deus.
por que Ele deixou isso acontecer, por que está acontecendo isso, por que está acontecendo aquilo, por que eu não faço isso comigo mesmo, por que eu não tenho uma palavra branda com meu esposo, com a minha esposa, com meu filho, com meu pai. Porque eu não entendo que enquanto nós calamos o nosso pecado, enquanto nós tentamos encobrir aquilo que nós somos, a gente envelhece, a gente fica seco por dentro. Nós temos que reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Para encerrar, eu vou citar um exemplo. Quando Jesus estava no templo com seus discípulos, ele viu um publicano, que era um cobrador de impostos da época, e era muito mal visto por todas as pessoas, e um fariseu, que era uma pessoa que ia muito à igreja, que fazia todos os ritos da lei, e os dois foram orar, e o fariseu, e o publicano orou para Deus e falou: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Enquanto o fariseu olhou para o lado, agradecendo a Deus por não ser pecador como este. Qual dos dois tem sido nós hoje em dia? A gente vem para a igreja fazer o quê? A gente vem aqui porque acha que a gente vai ficar mais santo e sair daqui e usar a Bíblia para acabar com quem está na minha frente, usando versículos para castigar meu filho, para brigar com a minha mulher, provando que eu estou certo pela Bíblia? Ou eu venho aqui para reconhecer que eu sou pecador e sem Deus eu não posso nada? Hoje a gente tem uma oportunidade muito grande, que é a ceia, de celebrarmos a aliança de Cristo conosco. Pelo sangue da sua cruz Ele nos libertou. E lá em Isaías 53, versículo muito conhecido, 53, versículo 5, diz assim: Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então você não precisa mais castigar ninguém. Você não precisa mais castigar você mesmo. Não precisa mais castigar sua família. Porque o castigo que te traz a paz estava sobre Cristo. Enquanto você não pedir este perdão, você não vai ter a paz que você tanto procura nas coisas que te cercam. A paz só vai vir quando você reconhecer, pedir o perdão pelos seus pecados e perdoar aqueles que estão ao seu redor. Vamos nos levantar para nos prepararmos para a ceia.